E aí galera, vamos para mais um aí? Uma carga elétrica isolada é capaz de criar em seu entorno duas influências denominadas pelas grandezas que as representam. O campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, e o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Essas duas grandezas têm em seu módulo modificado conforme é alterada a distância do ponto de observação até a carga elétrica. Admita que, a 1 metro da carga elétrica, os módulos do campo elétrico e do potencial elétrico são respectivamente. Então, ele quer saber o módulo do campo elétrico como se a carga estivesse a 1 metro. Então, ele quer saber campo, né, que é o Ezinho. E quer saber as linhas equipotenciais também, que vai ser o nosso Uzinho, Vzinho que ele chama. Então ele quer saber isso. Isso a 1 metro. Beleza. Se essa distância for diminuída, agora ele pega e diminui para 0,5 metro. Bacana. Os valores do campo elétrico e do potencial elétrico nessa ordem passarão assim. Aqui é o momento que você olha e fala assim, agora lascou, porque eu só tenho distância 1 metro e 0,5 metros, não tenho mais nada de dado. Dá pra gente trabalhar com as letras e modificar, mas você concorda comigo que campo elétrico e distância são inversamente proporcional? Professor, o que significa isso? Significa que se eu aumento o campo, ou se eu aumento a distância, o campo diminui. E se eu diminuo o campo, eu aumento a distância. Ou se eu diminuo a distância, eu aumento o campo. Bacana. Isso é ser inversamente proporcional. Então, olha comigo. O que aconteceu com o campo? Com a distância. Ela diminuiu. Se ela diminuiu, significa que meu campo vai aumentar. Só que é tudo ao quadrado. Então, se minha distância diminuiu 0,5, significa que meu campo ele vai ter que aumentar esse 0,5 ao quadrado. Professor, mas só que aumenta ele ao quadrado 0,5? Não, porque quando eu passar para lá, eu vou estar aumentando ele em forma de numerador. Como assim? Como se eu estivesse transformando esse meio para virar 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 4, certo? Porque senão eu ia acabar diminuindo ele. Então a gente tem que ficar atento a isso. Meio é a mesma coisa, ou 0,5 é a mesma coisa que meio, que ao quadrado é 1/4. Só que eu tenho que inverter, porque senão aquele 1 vai parecer que eu estou diminuindo, só que eu também estou diminuindo o campo. E não é assim. Essa é a pegadinha da questão. Então significa que nosso campo aumenta 4 vezes. Beleza? Beleza. Ok, ajeitei o campo. Só com isso eu já conseguiria marcar a nossa letra Dzinha de como é bom física. Mas a gente também tem que saber como que vai trabalhar a nossa DDP. A DDP também tem essa mesma propriedade do campo, que quando eu aumento a distância, eu diminuo a minha DDP, e quando eu diminuo a DDP, eu aumento a distância, e vice-versa. Se eu aumento a DDP, diminui a distância. Só que agora não é diretamente proporcional, não é ao quadrado, é apenas 2 vezes. Então, DDP é a mesma coisa. Quando eu diminuo a DDP, eu aumento o campo. Só repetindo o que eu falei sem escrever. Só que dessa vez eu não preciso do quadrado. Se eu aumento 2 de distância, vai diminuir 2 de DDP. É isso que basicamente que eu quero falar. Só que eu diminui a distância pela metade. Eu diminui 2 vezes. Logo, minha DDP vai aumentar 2 vezes. Então, aumentou 2 vezes. Certinho? Conseguiu pegar esse bizu? Que a gente não precisa de fórmula, precisa apenas da dedução que a gente aprende em sala. Então, a alternativa letra D de estudar física é muito legal. Valeu, galera. Até a próxima.